Boa noite, Igreja do Senhor. Boa noite. Que bom que vocês estão animados, louvando a Deus. Que bom também que nós escolhemos esse lugar para estar aqui na presença do Senhor. Nós estamos muito contentes porque, além de estarmos vivendo a experiência de uma grande semana dedicada à família, hoje foi um dia assim, muito especial para todos nós, porque nós tivemos o privilégio de homenagear aquela que é a grande heroína, não é? Uma heroína sem salário, sem extra e sem aposentadoria ou férias. A esta grande guerreira que é a mãe, nós queremos desejar que a bênção do céu continue sendo intensa na vida de vocês. É um privilégio ser mãe. Eu não entendo, mas eu acredito que é um privilégio muito grande. O privilégio de poder dar a sua vida, não é? Eu hoje escrevi uma mensagem para minha mãe dizendo que, agradecendo a ela, mas não pude ter o privilégio de poder ouvi-la sim, mas ela sem saber quem estava falando com ela. Minha mãe hoje, aos 88 anos, desenvolveu uma isquemia cerebral e ela já não consegue mais reconhecer os seus filhos. Mas eu entendo que tudo isso é a somatória de uma entrega. Tudo isso é o resultado daquilo que Deus fez pela humanidade também. É o senso de se doar. A gente não casa para receber. Põe isso na sua cabeça. Os que trilham esse ideal são as pessoas mais vulneráveis ao sofrimento, porque elas estão buscando, quando na realidade elas deveriam estar se preparando para dar. Se você quer receber, não escolha o casamento. O casamento não é um lugar para você receber, é um lugar para você dar. Agora, dentro dessa dinâmica, você não vai ficar sem receber, mas você entra para dar, não para receber. É tempo de acordar para esse mito, não é? Eu fico assim honrado de poder olhar para minha mãe e saber que hoje tudo isso é a somatória de uma mãe que dedicou por inteiro sua vida, teve muitos abortos naturais e conseguiu ainda criar, educar 7 filhos. Mas, na minha opinião, a mulher é a que mais perde, quer dizer, a que mais doa nessa relação maravilhosa de mãe e filho. Se a gente tiver tempo e espaço, a gente fala um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Quero agradecer aqui o Felipe. Felipe já foi embora, ele vai cantar também lá na Central. Felipe cantou uma música que me deixou assim, muito contente por uma frase que ele usou. A frase que ele usou é: o privilégio nosso de oferecer a outra face. E quando Deus conduz, até a música combina com a mensagem sem que a gente tivesse combinado. Você precisa agora abrir a sua janela. Ontem à noite, hoje de manhã, nós falamos aqui sobre a necessidade de a gente abrir a janela. Se a gente não abrir a janela, a gente não consegue receber aquilo que Deus preparou. E é sempre bom a gente se desarmar.
É como uma mesa de cirurgia. Você não está ali para você operar, você está ali para ser operado, cirurgiado. Então, você não pode ter exigências, você não pode ditar as regras. Concordo ou não concordo com isso? Você está aqui para ser cirurgiado. E o neurocirurgião que vai atuar na sua mente, esse é Deus. Amém. Glória a Ele pela sua presença entre nós. Eu queria fazer uma ênfase, mas a gente não faz o que quer, né? Eu costumo dizer assim, uma semana de oração, quando eu faço, eu digo assim: olha, não fui eu que preparei esse alimento, eu aqui sou apenas um garçom. Então, nessa noite, amanhã à noite, terça e quarta-feira, quando eu vou encerrar a minha participação, eu não sou o mestre cuca desse alimento, porque eu planejei ir numa direção, mas Deus me levou em outra direção. Então, eu vou servir a vocês agora esse manjar que Deus conduziu e que eu me inclinei diante da sabedoria e da forma como Ele pediu para ser conduzido. Normalmente eu uso esse episódio aqui no Antigo Testamento para falar de mulheres de esperança. Mas hoje eu vou fazer uma aplicação para casais de esperança. E eu vou utilizar os mesmos conteúdos para falar de como nós podemos ser casais ou famílias de esperança. Abra aí a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. Capítulo 25, nós vamos ler aqui a partir do versículo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 2. Ele é um pouco extenso, mas nós vamos ler apenas os principais. Aqui diz assim: certo homem em Maom, que tinha possessões no Carmelo, era rico, tinha 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estava tosqueando no Carmelo. Chamava-se o homem Nabal e sua mulher chamava-se Abigail. Era a mulher sensata e formosa. Porém o homem da casa de Caleb era duro e maligno em suas ações. Que leitura dramática, né? O autor, ele chama a nossa atenção nesta noite para refletir num quadro relacional, conjugal, antagônico. Uma mulher bela e sensata, casada, infelizmente, com um homem duro e insensível. Aliás, insensível e insensato. Isso quer dizer que havia um desequilíbrio. Abra os seus ouvidos, porque eu vou dizer agora. Às vezes, nós encontramos por aí, especialmente eu que trabalho, às vezes temos que ouvir, aconselhar. Às vezes a gente vê algumas pessoas assim, alguns gêneros, o masculino ou feminino assim, vivendo a angústia e até a decepção ou a amargura, sei lá, de ter escolhido aquela pessoa para se casar. Eu estou terminando de escrever, eu já tenho uns 7 livros. Não sou um escritor famoso, mas gosto muito dos livros, sempre nessa especialidade de família. 60% da minha biblioteca é tudo na linha de aconselhamento familiar.
tenho lido muito, leio muito. Eu leio em média e escrevo em média todos os dias, de 5 a 8 horas. Todos os dias. Então, eu estou escrevendo um livro sobre mitos no casamento. Provavelmente, não sei que dia da semana ainda, daqui para quarta-feira, eu quero falar sobre um desses mitos, 1 ou 2 mitos do casamento. Mas o que eu queria dizer para você nesta noite é que, dentre os muitos equívocos que nós cometemos, é nos esquecer de que quando a gente escolhe uma pessoa, nós escolhemos essa pessoa com um pacote completo. E não cabe a mim separar nada. Porque um dia os discípulos perguntaram assim: mestre, o senhor plantou joio, mas agora tem trigo, e aí, vamos arrancar? Jesus não aconselhou. Então, às vezes, nós cometemos alguns equívocos, né? Porque a gente quer mudar a pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque Abigail é a mulher da vez. É a mulher que tinha, entre aspas, muitas razões para querer sair daquela relação. Porque ela convivia com um homem tolo. O próprio nome dele significa isso. E se não bastasse, ele era um homem que bebia todos os dias. Ele não tinha momento de lucidez a não ser quando ele dormia. Se é que pode ter lucidez quando se dorme. Quando esse indivíduo acordava, ele começava. Ele era um alcoólatra. Você já imaginou você conviver 10, 15, 20, 30 anos com uma pessoa alcoólatra? Que por conta disso ele ainda tem no seu pacote humano uma insensibilidade, falta de tato para lidar com as questões complexas. O texto diz aqui que ela era sensata e bonita, e em contrapartida ele era um tolo, não é? Que quer dizer insensato, e era duro, era um homem maligno. Por que eu estou trazendo isso para a nossa reflexão? Porque eu quero falar de como a gente deve superar deficiências como esta. Como nós podemos superar sem ter que abandonar o barco. Me desculpe, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui muito forte. Eu nunca consegui encontrar uma justificativa para o divórcio. Mesmo no adultério. E sabe por que eu posso dizer isso? Porque um dia Deus me deu um pensamento que nunca mais eu esqueci. Quando duas pessoas são solteiras, veja que isso está dentro aqui do contexto da Abigail. Quando duas pessoas elas são solteiras, vivem uma vida de individualidade que é característica de uma pessoa solteira, ela tem uma característica como se fosse uma cor. Para as meninas, eu vou dar o branco. Aliás, eu vou dar a cor vermelha. E para o rapaz, eu vou dar a cor branca. Enquanto eles não chegam aqui no altar do Senhor para reivindicar a bênção no casamento, eles são naturalmente cada um a sua cor. Mas no momento que eles dizem para Deus: sim, nós queremos misturar a nossa tinta, queremos misturar as nossas cores, nós queremos unir os nossos corpos, nós queremos unir as nossas ideias, queremos unir as nossas expectativas, você está dizendo a Deus que você não tem o direito de arbitrar. Você tem o direito de viver uma relação de
concórdia, de equilíbrio, de renúncia. Então, na hora que o pastor diz, você tem certeza que você quer misturar mesmo a sua cor original com outra? Te garanto que nunca mais você vai ser vermelha. E a cor do casamento é rosa. Porque quando você mistura o vermelho com o branco, o que dá? Rosa. Aí você misturou as cores. Depois de algum tempo você chega para Deus e diz assim: Senhor, me desculpe, mas eu tomei o bonde errado. Senhor, aqui não, eu casei com um homem errado, eu casei com uma mulher errada. Aí você chega para Deus e diz assim: ó, quero devolver o produto, que aqui foi gato por lebre. Você acha que Deus tem condição de ouvir os seus argumentos? Não, não tem. Não tem por quê? Porque para tudo existe solução, negociação. Você negocia no casamento? Se você não sabe negociar, você não tem como viver uma relação a dois. Tem que haver espírito de negociação, espírito de renúncia. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Tem que ser isso. Mas se você chegar para Deus e dizer: oh Senhor, não dá, eu quero minha cor de volta, nunca mais você vai ver. Eu posso ficar sem esse braço? Posso, mas meu corpo nunca mais será o mesmo. E se não bastasse, eu vou ficar com uma cicatriz muito feia, que mostra que um dia eu tive um braço ali. Então, o divórcio para Deus é agressivo. Ele é contrário ao estilo de Deus ser e o estilo de Deus pensar. E você só pode entender isso quando você pensa em quantas vezes Deus poderia ter decidido se divorciar de você e lhe largar a própria sorte, e Ele não o faz. Sabe por quê? Porque o amor que Deus nutre nesse relacionamento é o mesmo que Ele quer que você nutra dentro da experiência do casamento. Bom, mas existem tantas discussões, tantas reflexões, que não é possível colocar aqui para vocês dentro dessa palestra simples, objetiva e curta no seu tempo. Mas eu quero aqui entrar em algumas questões que são importantes. Vocês sabem, eu não vou me deter no cerne do problema. O problema surgiu quando Davi pediu uma ajuda, mandou mensageiros, e o cidadão mandou uma resposta desafiadora, dizendo que não estava ali para servir a um fugitivo. E além dele ter agido com negligência e falta de amor, ele foi grosseiro para com Davi. Bem, esta mulher descobriu por um empregado que alguém havia dito para ele que o futuro rei estava vindo com 400 homens armados de espada, e que ele, no ápice da sua fúria, do seu nervosismo, do seu desequilíbrio, do seu impulso, tudo coisa ruim, desequilíbrio, impulso, raiva, tudo coisa ruim. Você pode até se deixar levar por aí, mas as consequências são funestas. Por impulso ele disse: não vou deixar um macho na casa dele, o que tiver eu vou destruir, vou degolar. E ele foi disposto a fazer. Só que nesse interim havia uma mulher sensata, havia alguém para salvar aquele casamento, e Deus usou essa mulher. Por isso eu estou colocando aqui que onde houver
Um casal de esperança, ele precisa desenvolver 4 coisas. Mas vale chamar sua atenção para o aspecto de que, mesmo que a sua relação familiar com seus filhos ou com seu cônjuge, ela seja agressiva, seja difícil de suportar, você vai perceber aqui que é possível superar, é possível ser um vencedor, é possível esperar a resposta que vem do Senhor. Um homem reclamava de tudo. Ninguém suportava ele porque ele reclamava até de Deus, a quem ele nunca tinha visto na sua vida. Ele reclamava da alimentação, ele reclamava dos filhos, reclamava de tudo. Mas um dia ele se desesperou de tanto reclamar e disse assim: chega de estar no meio da sua família, não quero mais viver no meio da sua família. Ele tomou uma decisão assim drástica: vou embora, entendeu? Eu não estou aqui para carregar essa mala de sofrimento, não, essa mala sem alça, vou embora. E ele então pensou assim: mas para onde eu vou? Já sei, vou procurar um lugar de paz, que eu possa ter tranquilidade, ninguém perturbando meu juízo. E ele soube que havia um mosteiro de padres, e que lá era um casulo assim, fechado. Ele disse: é para ali que eu vou. E quando ele chegou lá todo animado, ele foi recebido lá pelo chefe. E aí o chefe disse: olha, tudo bem, o senhor pode até ter acesso a esse mosteiro, fazer parte dele. Só que para o senhor entrar aqui, o senhor tem que assinar um termo que o senhor vai ficar 15 anos de clausura e 15 anos de silêncio. O senhor não pode dar, a não ser de 5 em 5 anos, o senhor só pode falar 2 palavras. É que eu topo? Eu topo. Eu vivo no inferno. Não vai aquela mulher o dia inteiro falando na minha cabeça, não vai aqueles filhos chatos, me pedindo dinheiro, noite e dia. Eu quero esse lugar. Tudo bem, assinou aos termos. E a história conta que esse cidadão rompeu os 5 primeiros anos. E chegou um dia notável dele falar as 2 primeiras palavras. Imagina o que ele disse. Ele não tinha outra coisa para falar, ele disse assim: cama dura. Voltou para o casulo novamente. Passaram-se mais 5 anos e todos esperavam que ele tivesse palavras bonitas escolhidas dentre essas 2, e perguntaram quais são as suas palavras de apreciação. Ele disse: comida ruim. Passaram-se os últimos 5 anos e aí o convento estava ansioso para saber se ele já havia mudado a sua percepção. E ele disse: você quer falar suas mais 2 palavras? Ele disse: eu desisto. Então é o seguinte: dizer que nós não temos situações no dia a dia que podem nos levar a pensar em desistir seria uma fantasia. Isso existe de fato. Mas Deus, quando olha para você, ele pensa assim: filha, eu sofri e eu venci, você também pode. Filho, eu sei que as situações são complicadas, são difíceis de ser ministradas, mas confia em mim, eu venci. Eu queria chamar a sua atenção porque nesse episódio que está relacionado com esta mulher e esta família, este casal em especial, eu coloquei aqui: um casal de esperança, ele precisa ter amor. Mas falar de amor, alguns até dizem que existe mesmo, pastor. Amor existe. O que vocês acham? Amor existe ou não existe? Existe. O senhor crê que existe? Isso prova. Amém. Amém. Expectativas e mitos no casamento, que é o título da minha obra que eu estou aí terminando. Eu tenho um mito chamado o mito da paixão.
Mas a paixão existe. Só que paixão não é amor. Mas eles chamam, eu estou apaixonado, eu estou amando. Você não está amando coisa nenhuma. Você está vivendo um clímax de emoção. E que está mexendo não com a sua razão, está mexendo com os seus sentimentos. Você está sentindo o fogo gostoso que o outro está provocando ao mexer com os seus hormônios. Existem alguns pesquisadores que dizem que quando uma pessoa está apaixonada, está vivendo aquele momento, sabe, gostoso, que a paixão é gostosa. A paixão é tão forte que uma mulher apaixonada, ela melhora a pele. Ela que andava corcunda, anda de pescoço sofisticado. Você pode olhar, toda vez que você olhar uma mulher andando assim, essa mulher está apaixonada, está vivendo um drama gostoso na vida dela. Mas quando você vê uma mulher assim meio corcunda e olhando para baixo, eu disse, coitada, ela está precisando desse fogo aí, né? E há uma substância no chocolate que todos nós gostamos, que é viciante, que se encontra no período da paixão. E é por isso que a gente fica com aquele bom humor terrível que é próprio da paixão. Mas deixa eu chamar a sua atenção. Abigail não se alimentava dos hormônios do bom humor. Ela não tinha clima para isso. Ela não tinha um ambiente. Ela não tinha um parceiro para criar esse clima. Então Abigail, para suportar a tortura daquele casulo que ela não abriu mão, de um casamento que ela não quis desfazer, ela precisava de algo mais do que sentimento, porque os psicólogos são unânimes em afirmar que a paixão tem uma durabilidade de 2 a 3 anos e depois se acaba. Então, quando você casa, baseado nesse mito, quando a paixão acaba, você começa a pensar: o que restou para eu continuar aqui dentro? O que restou para eu continuar com essa mulher? O que restou para eu continuar com esse homem? Quando a paixão se acaba, o sentimento arrefece, ele cai, ele diminui e as pessoas entram em pânico. Que tipo de amor é necessário para salvar um casamento de esperança, para motivar a existência de um casamento de esperança? Aí sim, agora eu vou falar para você de um tipo de amor que é um amor que nasce em Deus. E se você precisa desse amor que não é sentimento, você precisa buscar a Deus. Você precisa pedir a Deus para que o Espírito Santo faça esse tipo de amor brotar dentro de você. E é por isso que lá em Gálatas 5:22, quando Paulo pontua os frutos do Espírito, veja que você não nasce com ele. A paixão nasce com a gente. Já o amor verdadeiro não. Você precisa do alto, da ação de Deus. E amor que nasce como fruto do Espírito, amigos e amigas. Esse tipo de amor, ele é um princípio. Quando Deus disse assim aos discípulos: amai-vos uns aos outros, Deus não está dizendo assim: olha, Alessandra, você precisa gostar do pastor João. Não, eu não estou pedindo para você gostar de mim. Deus não está pedindo para você gostar do outro, não. Isso é coisa de paixão. Quando Deus diz assim: ame uns aos outros, está dizendo assim: eu quero que você entenda que amar é uma ordem. Porque eu posso escolher gostar ou não. Porque gostar é coisa do sentimento. Tem gente que não gosta de ver, prefere preto. Outro não gosta de gente alta, prefere baixa. Outro prefere o branco em lugar do preto. E assim vai. Cada um tem gosto. Uns gostam de cabelos lisos, outros gostam de cabelos encaracolados. E por aí vai a seção do menu dos prazeres. Isso não é amor.
Portanto, eu repito, quando Deus disse amai-vos uns aos outros, Ele não estava pedindo para você gostar do outro. Deus não estava pedindo para você gostar do asqueroso. Deus não estava pedindo para que Abigail gostasse de Nabal, mas Deus estava dizendo: eu quero que você ame esse cara, eu quero que você ame esta mulher. E é por isso que Jesus vai além quando Ele diz: ame os seus inimigos, porque se você só gostar dos bonzinhos, daqueles que os seus olhos se enchem, o que você está fazendo demais? Você quer mãe? Você tem dificuldade de gostar desse menino? Tem dificuldade de amar esse menino? Mas eu duvido que você tenha a mesma expectativa, a mesma capacidade com aquela vizinha que enche o saco, com aquele patrão ranzinza que pisa em você. E que Jesus diz assim: você tem que amar esse cara. Jesus não está dizendo goste dele. E gostar é o quê? Sentimentos. Sentimento. E amor é o quê? Princípio. Não sai daqui sem entender isso, senão você perdeu a sua viagem. Quando Deus pede para você amar, Ele está pedindo para você gostar? Sim ou não? E aí entra as pessoas que são assim de um relacionamento complicado, difícil, e que a gente se afasta, que a gente quer distância, e a gente não quer amar. O amor que eu estou falando, que é o que todo casal de esperança precisa ter, é o amor princípio, é o amor agape, o ágape. Sabe por quê? Porque esse amor é o amor de Deus. Ele não é seletivo, Ele não escolhe os melhores para amar. Esse amor, ele é geral, Ele ama a todas as pessoas, boas ou não, as que lhe servem e as que lhe dão as costas. Esse é o amor princípio. E se você tem esse amor princípio, você vai fazer de tudo para salvar a sua família. Você vai fazer de tudo para salvar o seu filho. Faz alguns anos, provavelmente mais, já está chegando uma década, eu fiz uma semana numa cidade chamada Avaré, bem no final da divisa com o Paraná. Ficamos uma semana abençoada. Está frio, esquisito. Mas Deus nos deu o privilégio de ter naquela igreja lotada uma das maiores semanas que eu já desfrutei na minha vida. E eu tive o privilégio de conhecer um pai, alfaiate, dono de uma loja de confecções no centro daquela cidade, mas ele também era alfaiate de profissão. E um dia eu fui jantar, fui tomar um lanche depois do sermão na casa dele. E conversa vai, conversa vem, a gente travando ali um bate-papo muito gostoso, conhecendo um pouco da intimidade daquela família. Aquele homem, ele fez uma pausa e começou a falar da preciosidade da sua família. E eu fiquei encantado, que eu gosto dessas coisas. E ele começou a falar do casamento, da esposa, da felicidade. E ele disse assim: olha, pastor, eu tenho um filho que eu amo como nada nesse mundo. E ele começou a falar tão bonito daquele filho, mas tão bonito, que eu fiquei impressionado, com vontade de conhecer o garoto, digo assim, entre aspas, um jovem já bem maduro. E eu disse: mas o senhor me apresentou seu filho? Não, pastor, ele não está aqui, ele está em São Paulo. Aí ele começou a derramar lágrimas. E aí eu já comecei a perceber que havia um drama por trás. Ele disse: o meu sonho era que meu filho voltasse para casa. Meu filho está em São Paulo, está trabalhando, insistindo, mas eu já disse a ele: ele é o meu legítimo herdeiro, eu queria que ele ficasse aqui cuidando da loja, não tem necessidade de ele estar em São Paulo, sofrendo lá, trabalhando de empregado, ganhando ali na mixaria e tal.
Eu disse: por que o senhor não traz o seu filho? A gente vai vivenciando o drama. Ele disse: pastor, isso era o que eu mais queria. O quarto do meu filho vive lá. Eu peço a minha esposa para que todo dia ela cuide do quarto. Ela troca os lençóis como se meu filho estivesse ali. Porque meu filho é tudo que eu tenho no meu coração. Eu amo esse garoto, pastor. E as lágrimas começaram a rolar. Mas vai buscar o seu filho. Ah, pastor, mas ele ainda não veio. Mas esses dias, pastor, ele fez uma proposta. Olha o que amor. Pensa no que amor agora. Meu filho fez uma proposta de tanto insistir com ele para voltar. Ele disse assim: pai, o senhor quer mesmo que eu volte? O senhor tem certeza? O senhor não tem certeza? Ele disse: por que, meu filho? Porque eu não tenho certeza. Meu filho, o seu quarto está aqui te esperando. Eu e sua mãe. Tudo aqui é teu, filho. Volta. O senhor tem certeza, pai? O senhor quer que eu volte mesmo? Sim. O senhor aceita que eu volte para minha casa para morar com o Senhor e o meu namorado? Não é para mim. Eu fiquei chocado quando eu vi aquilo, porque nós sabemos muito bem o que esse assunto, como esse assunto choca, especialmente um pernambucano assim, bem acostumado ali àquele machismo radical. É um estado que mais mata mulheres, infelizmente. Me perdoe, eu tenho vontade, se eu pudesse, eu me tornava baiano para tirar esse estigma dali. Mas Recife é a capital do Brasil que mais mata mulheres, que mais sufoca. E quando ele disse aquilo, eu senti um impacto. Aflorou a formação. E aquele pai disse: pastor, eu estou feliz porque meu filho vai voltar. E eu disse a ele: eu não estou preocupado agora com a sua situação social. Eu estou querendo que você venha, porque você é mais importante do que qualquer coisa, de que qualquer situação. Venha, filho, o pai te ama e ele quer te receber. Eu nunca tinha na minha vida ouvido algo parecido. Isso é o amor que transpõe a maldade do outro. É um tipo de amor que vai além dos nossos preconceitos. É um tipo de amor, não estou dizendo que é normal e que a igreja apoia, não estou tratando aqui do problema, estou tratando do indivíduo. Portanto, se você quer amar de verdade, não olhe o que o outro faz, não olhe o comportamento dele, porque o comportamento pode não representá-lo. E aliás, eu volto, eu refaço. Nenhum comportamento, por mais negro e feio que ele seja, pode tirar a imagem do Criador. Você, minha irmã, você, meu irmão, você, jovem, você é a imagem de Deus. E não é um pecado qualquer, em sua negritude ou em sua perversidade ou profundidade, que vai destruir a imagem que Deus tem em você. E a imagem que Deus tem em nós, ela é maravilhosa, porque a Bíblia diz que ela se renova a cada manhã, mesmo quando você age insensatamente, mesmo quando você se torna frio e indiferente. Esse Deus é capaz de te amar de uma maneira muito profunda. E desse amor que eu estou falando, e que eu gostaria que durante essa semana você pudesse abrir uma janela para dizer: eu quero perseguir esse tipo de amor. Deus não vai lhe abandonar porque você ainda não ama talvez o seu cônjuge, ou o seu filho, ou alguém que você deveria amar. Mas quando você toma uma decisão, Deus é seu aliado
para tornar efetiva essa sua decisão. Que coisa maravilhosa. Sem dúvida. Sabe, queridos, eu queria concluir a minha reflexão nesta noite para vocês, fazendo vocês pensarem um pouquinho mais. A gente já trabalhou no amor, que foi o que caracterizou Abigail, em ter suportado, tratado aquele cara com um verdadeiro decoro, que ele merecia. Não existe essa de você dizer, ele não merece. Quem pode dizer isso é Deus, você não. Eu não. Eu tenho que amar porque ele merece. Porque Deus disse que ele merece, então, quando Deus diz uma coisa, ele está certo. Deus tem que confirmar o que ele está dizendo. Ele merece. Eu vou amar. Mas eu quero fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta, porque eu quero atrair você até esse local aqui para você. Você deve ter recebido uma pedrinha. E essa pedrinha ela não está para você meter na cabeça do corpo de ninguém. Essa pedrinha está em sua mão. Não é para você se vingar. Aliás, eu estive pensando hoje à tarde, né, no enfoque novo que Deus me deu, né? No enfoque novo que Deus me deu, ele me disse assim: você já parou, João, para perceber que quando Abigail soube que Davi vinha com 400 espadas para se vingar do marido ruim, ela podia ter dito assim: eita meu Deus, chegou a hora do meu... Agora eu vou a dispor, agora miserável, tu paga tudo que tu me deve. Sabe onde ela ia estar com os filhos? Ó, a 5 quilômetros de distância, para não sentir o cheiro da carnificina. Baixinho aqui só para nós. Você já começou a se vingar, já? Sim ou não? Fale não. Fale não. Que coisa feia. Só pensando. Abigail tinha essa chance, mas sabe o que ela fez? Ela decidiu, em vez de ser o patinho feio, perverso, ela decidiu ser a imagem de Deus. Ela disse: eu vou ser um Deus na vida desse cara. Eu vou salvar esse cara a despeito do que ele é, do que ele faz, do que ele pensa. E ela, sem consultá-lo, fez tudo o que Davi precisava, montou o jumento e foi atrás. Um dia uma professora estava tão entusiasmada naquela manhã, na escolinha, sábado de manhã, ela estava falando sobre Deus. Como Deus é bom, como Deus faz coisas extraordinárias. Fique tranquilo, só falta 5 minutos. A moça disse assim: ó, não pode passar de 8h30. Falta 5 minutos. Vou terminar agora. Aí o menino disse, ouvindo aquilo, ficou tão empolgado, mas tão empolgado com Deus, que ele disse assim: eu quero conhecer Deus. Se Deus é assim tão bom como essa professora está dizendo, ele deve estar em algum lugar, eu tenho que encontrá-lo. E o menino saiu dali assim, sabe, com aquela empolgação da professora sobre Deus. Quando ele chegou em casa e disse: mãe, por favor, me ajude a encontrar Deus. A mãe ficou tão desconcertada com o pedido do filho, que disse assim: filho, para não desmotivar, ele disse: filho, Deus deve estar em algum lugar, vamos procurar e de repente a gente vai encontrar. O menino passou o dia, na segunda-feira ele foi para a escola. E a mãe preparou o lanche dele, um sanduval desse tamanho assim, cheio de queijo, e uma garrafona de suco de gelatina. Para na hora do recreio, o garoto se saciava. E o garoto saiu feliz. Quem me dera que eu pudesse encontrar Deus. E ele olhava em tudo quanto era lugar para ver se ele encontrava Deus. E lá na frente, olha que coisa bonita. Ele estava procurando Deus, quando de repente ele viu no canto de uma rua assim, um cidadão que estava catando lixo, um latão, estava à procura de restos de alimentos. E o garoto viu aquela cena, se chocou e aproximou-se ali do homem e disse assim: o que é que você está procurando ali? Aí ele levantou todo mal cheiroso e disse assim: garoto,
Eu estou procurando Deus. Você sabe onde ele está? Eu fico tão chocado assim, porque a resposta, ele não tinha resposta, porque a pergunta foi: você sabe onde ele está? Disse que eu não perdi a viagem, eu não fui muito inteligente. Eu não quis perder a viagem. Ele disse assim: vou me desculpar com esse cara. Abriu a mochila, tirou o sanduíche e o suco e colocou na mão daquele homem. Quando aquele homem pegou aquele sanduíche, pegou aquele suco, os olhos daquele homem começou a brilhar de uma forma intensa. E aquele homem deu um sorriso tão lindo, mas tão lindo para aquele menino, que o menino ganhou o resto do dia, aquele sorriso saía da cabeça dele. Ele falou: voltou para em casa e disse: mãe, eu encontrei Deus. A mãe disse: filho Maria, meu filho, que bom que você encontrou. Onde ele estava, filho? Mãe, eu encontrei um latão de lixo. Como? Um latão de lixo. Ele estava lá colhendo restos de alimentos e eu dei para ele o meu suco e o meu sanduíche. E olha, mãe, ele abriu um sorriso tão lindo para mim, mas tão lindo, que eu nunca mais quero esquecer. E tem mais uma aí. Não é lindo, não. Ele é um homem, caminhos pretinhos. Mas aquele homem também foi para casa feliz. Reuniu a família e disse assim: queridos, hoje eu encontrei Deus. Minha esposa falou assim: pô, você encontrou Deus? Eu estava procurando Deus, não encontrei. E vou lhe dizer: Deus não é um velho, não. Deus é um lindo menino, um garotinho. Não é que ele me procurou e me deu esse sanduíche, esse suco. Deus é bom. Sabe, o mundo miserável onde a gente vive, e muitas vezes até dentro do lar, a gente precisa que alguém se transforme em Deus para nutrir um pouco das nossas carências. Olha o apelo que eu quero fazer para você agora. Você não gostaria nessa noite de se levantar de onde você está aí? Eu acho que o sono passa se ele não estiver dormindo, porque ele é um jovem, ele não dorme, não é? Já me informaram que ele está sempre alerta. Ele vai colocar um fundo musical exatamente para você sair de onde você está, calmamente, pensando em quem você gostaria de se tornar Jesus para essa pessoa. Talvez seja o seu marido, talvez seja a sua esposa, talvez seja o seu pai. Você não está tendo uma relação boa, você está estremecida. Eu queria que você pensasse em nome do Senhor Jesus. Diga para Jesus: Senhor, eu quero ser Jesus para alguém. Talvez não seja para alguém dentro da sua casa, mas eu conheço alguém que está sofrendo e precisa de você. Para estender a mão, oferecer um pouco de pão, um pouco de carinho, um pouco de atenção, um pouco mais de aproximação. Eu ainda estou orando. O que mais? Olha, Foi ver a mensagem. o que eu entendo como pastor, que eu não posso estar aqui pregando mais um sermão. Eu orei durante esse dia para que Deus me influenciasse a também escolher alguém. Quem sabe até ainda nessa noite? Para engolir o sorriso. Alguém para dar um abraço. Um abraço. Um abraço. Esse abraço aqui. Sabe, gente, esse abraço aqui não está dizendo muita coisa. Sabe por quê? Porque tem que esse cara nem vai para dar esse abraço nele. E ele veio da mesma forma. Então esse abraço aqui não significou nada. Você dá significou alguma coisa?
Agora, quando Ele me preparar, quando eu disser assim, como é teu nome? Quando eu disser assim, quero dar um abraço no Jorge. Quando eu disser assim, eu quero dar um sorriso para o Jorge. Eu quero ajudar o Jorge. Quando eu me preparar, o Espírito Santo vai estar à minha frente e vai tocar o coração do Jorge, vai preparar o Jorge para receber o meu abraço. Eu creio que você já escolheu e creio também que você está preparado, sem conversar, porque depois que você voltar para o seu lugar, nós vamos encerrar com uma linda oração, pedindo ao Senhor para confirmar a nossa decisão. Essa pedra hoje, ela vai simbolizar a sua decisão de ajudar a construir alguém uma esperança. Talvez essa esperança seja até para você mesmo. Para você mesmo. Então eu vou estar orando, eu já coloquei a minha primeira pedrinha aqui. Amanhã ela vai voltar outra vez para a sua mão. E até quarta-feira ela estará voltando. Que Deus te abençoe nessa decisão de colocar aqui a sua pedra para blindar o seu lar, blindar a sua relação, para blindar essa sua vida com Jesus. Quem vai sair? Já está aí, está à disposição, podem vir. Esse significado, ele está mostrando para Deus nessa noite que você está tomando uma decisão de ajudar alguém. Quem sabe alguma necessidade pessoal, talvez você esteja precisando desse amor para salvar alguém. Eu falei que seria interessante a gente poder colocar aqui no altar do Senhor a pedrinha simbolizando que a gente escolheu alguém para ajudar a continuar, mas essa decisão também significa que você escolheu o quê? Você escolheu amar de verdade a alguém. Deus sabe quem são as pessoas que estão simbolizando essas pedrinhas. E eu louvo a Deus, porque Ele está aqui presenciando. O seu olhar, sente no seu lugar, aguarda a oração, a bênção do Senhor, para confirmar esta sua linda decisão, esse momento tão especial. E depois, nós nos despediremos desse lugar de volta para o nosso lar. Para amar e sermos amados. Nós vamos voltar para uma realidade que às vezes é muito cruel, mas não desista, porque Deus, nosso Pai, Ele não pede para nós carregarmos o nosso fardo sozinho. Não. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo. A Bíblia diz que Ele se compadece das nossas dores. A Bíblia diz que Ele entende nosso sofrimento. A Bíblia diz que Ele quer colocar sorriso, alegria, esperança na minha e na sua vida. Eu gostaria que essa experiência marcasse a sua mente e que você não esquecesse nunca
Nunca. E Deus, Ele pode todas as coisas. E que Ele é um ser que Ele faz aliança conosco.